Ok, nesta sessão vamos olhar para a graça. Um dos versículos que vimos anteriormente estava em Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz: Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, através de um só, Jesus Cristo. E eu disse que se nós pudermos ter um controle sobre estas duas coisas, o dom da justiça e da graça de Deus, nós reinaremos nesta vida. Se o diabo pode fechar a porta sobre essa revelação para nós, então ele pode reter nossa capacidade de acessar cada bênção que é nossa por causa de Jesus. Nesta sessão, vamos olhar para a graça. E a graça é o que torna o cristianismo único. É a forma como Deus se relaciona conosco sob a nova aliança. Nós vimos que Satanás usa a religião como uma tentativa de substituir a graça pelo legalismo. Aqui está a minha definição dessas duas coisas. O legalismo é a crença de que minhas obras são a base da aceitação e a bênção de Deus. Se for esse o caso, então o foco estará sempre em mim. Se tudo depende de mim, então eu vou me analisar, vou examinar minha vida, vou me examinar o tempo todo para ver se estou à altura, para ver se me qualifico para o favor e a bênção de Deus. Mas a graça é a crença de que sou sempre aceito e qualificado para cada bênção por causa do trabalho final de Jesus. Se esse for o caso, o foco estará em Jesus. Eu vou querer aprender o que é que ele realizou por mim, o que é que ele comprou para mim, quais são as riquezas da sua graça. Essa vai ser a minha jornada através desta vida cristã, descobrindo tudo o que Deus fez por mim na cruz. Portanto, o foco será em Jesus. O legalismo puxa no sentido oposto ao da cruz. Ele tenta fazer-nos pagar um preço por aquilo que Deus já pagou por nós. É assim que sabemos quando estamos sendo sugados para o legalismo. Quando há algo que você tem que fazer para que Deus faça algo por você. Isso é legalismo. Você foi sugado. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus vão tentar que você pague um preço que já foi pago na cruz. E, claro, o legalismo usa a lei para este fim. Precisamos explicar quando a Bíblia usa o termo a lei como um artigo definido, é uma referência à lei de Moisés, ok? Mas quando usa o termo lei sem esse artigo definido, então, na verdade, está falando de qualquer sistema legalista que usamos pensando, se fizermos isso, Deus faria aquilo. Este conceito de lei, esta forma de pensar da lei. E é claro que sabemos muito bem que não precisamos realmente da lei de Moisés para sermos legalistas. A Igreja Cristã desenvolveu tantas leis e regras e condições para a bênção que nós não precisamos que a lei de Moisés seja legalista. Lembro-me que quando me converti, algumas pessoas bem intencionadas na minha igreja me disseram: Ken, agora você é cristão, não pode ir mais ao cinema. Eu disse: por quê? E eles olharam para mim com repugnância e disseram: bem, quando Jesus voltar, ele não virá ao cinema à tua procura, não é? Disse: não, que estava eu pensando? E depois, à medida que você continua na sua vida cristã, você descobre que quando Jesus voltar, ele não vai a lugar algum à procura de ninguém. Vamos ser levados para estar com ele. Ele não vai descer e correr para o supermercado. Algum cristão aqui? Vamos? Algum cristão aqui? Que loucura é essa? Depois descobri também que as mesmas pessoas que disseram não posso ir ao cinema, viram os mesmos filmes na televisão deles. Então ficou um pouco inconsistente. Não sei quanto a você, mas me disseram que não posso fazer muitas coisas em minha vida cristã. Disseram-me que é errado ver televisão, ver esporte, praticar esporte, é errado ir a lojas no domingo, é errado ouvir certos tipos de música, se vestir de uma certa maneira, e assim por diante. Leis, leis e leis. Um dia recebi um folheto através do correio e ele se intitulava Música que Deus gosta. O que eles realmente queriam dizer é que era a música que eles gostavam.
Eu me lembro de pensar, como eles sabem de que música Deus gosta? Será que eles viram a coleção de CDs de Deus? É uma loucura. É como se eles estivessem projetando seus padrões para outras pessoas. Quando eu me tornei pastor, isso está voltando aos dias em que os dinossauros andavam sobre a Terra. Quem se lembra dos dias em que se usava esses jeans realmente queimados? Eu tinha um par de jeans azul brilhante queimados. O que é isso? Sim, calça jeans bell bottoms. E todo o equipamento moderno, o cabelo até aqui, como os Beatles eram grandes naqueles dias. E eu era pastor, e um pastor mais velho e sua esposa vieram para nossa casa para confraternizar. E quando eles vieram e me viram, disseram: Ken, você precisa ter cuidado com a maneira como você se veste para não fazer os outros tropeçarem. Eu não estava pensando em fazer os outros tropeçarem. Estávamos tentando alcançar os jovens de nossa cidade. Se eu me vestisse como aquele pastor, e eles estavam vestidos como Adão e Eva, não quero dizer que eles estavam nus, eles eram realmente antiquados e nós nunca atrairíamos os jovens vestidos como eles. Apenas loucura. E depois, claro, há sempre a polícia da igreja. Não em sua igreja, mas a maioria das igrejas tem policiais que aparecem e controlam. Você leu sua Bíblia hoje? Sem Bíblia não há café da manhã. Leis loucas como esta, coisas que temos que fazer para que Deus faça algo por nós. Caso contrário, nós caímos em desgraça com ele. Agora, não é assim na vida cristã. A religião é assim. Estes são mandamentos feitos pelo homem. Vamos analisar juntos Romanos, capítulo 7, porque eu acho que seria bom fazer uma pergunta. Por que Deus deu a lei? Essa é uma boa pergunta. Por que Deus deu a lei? Se não estamos sob a lei, por que ele a deu? Muito bem. Romanos capítulo 7, e eu quero dizer algumas coisas. Primeiro de tudo, Deus deu a lei para nos mostrar como ele é. A lei não é apenas um teste de obediência. Deus não disse, bem, vamos reunir aqui algumas regras, basta reunir 10 regras aleatórias e ver se eles me obedecem. Bastava jogá-las em nós e ver como obedeceríamos. Se esse fosse o caso, você poderia tirar algumas e colocar outras, não é verdade? Não. A lei é, na verdade, uma transcrição da natureza de Deus. Ela nos mostra como Deus é. Quando a lei diz você não deve mentir, é porque Deus não pode mentir. Ele é a verdade. Ele é incapaz de mentir. Quando a lei diz você não matará, Deus é o doador da vida. Ele é o criador da vida. Quando a lei diz não cometerá adultério, é porque Deus é sempre fiel em todos os seus relacionamentos. Ele cumpre sua palavra. E assim por diante. Você poderia continuar através dos 10 mandamentos e ver que a lei é uma transcrição da natureza de Deus. É para nos mostrar como Deus é. Mas a segunda razão pela qual a lei foi dada é para nos mostrar como somos. Veja, Deus coloca esta lei ao nosso lado e ela nos mostra que somos pecadores. Alguém disse isso. A lei é como um prumo. Quando os construtores estão construindo um muro, os tijolos sobem em suas linhas, em filas, e enquanto fazem isso, continuam lançando o prumo para garantir que eles subam reto. Se estiverem tortos, o prumo revelará isso, não é verdade? E assim é o propósito da lei. Deus toma a lei e a lança ao nosso lado e ela nos mostra que estamos tortos. Ela mostra que ficamos aquém do padrão de Deus. Portanto, a lei não é algo que nos mostra tanto o quanto somos maus, mas o quanto não somos bons. Todos pecaram e ficamos afastados da glória de Deus. Estamos muito aquém de como Deus é. Quando a lei faz isso, ela faz seu propósito, porque a lei é nosso mestre escolar para nos levar a Cristo. Ela nos traz o conhecimento do pecado. Nós sabemos que precisamos de um Salvador, por isso chegamos a Cristo. Ele é o Salvador. Algumas pessoas dão a volta por cima e pensam que Cristo é nosso mestre escolar para nos levar à lei. Não, a lei é nosso mestre escolar para nos levar a Cristo. Quando isso é feito, ela já fez seu trabalho. Portanto, vamos ler Romanos 7, onde Paulo parece dizer algo diferente no primeiro verso, mas precisamos continuar lendo.
Ele diz: Vocês não sabem, irmãos, pois falo com aqueles que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele viver? E assim, nos próximos versos, ele dá uma ilustração de que é como estar casado. Um homem é casado com uma mulher e eles são casados. Dizemos, até que a morte os separe. Quando um parceiro morre, o outro está livre desse casamento. É claro que está. Na verdade, se eles se casarem com outra pessoa, não serão chamados de adúlteros ou adúlteras, porque seu parceiro morreu. Eles são livres para se casarem novamente, mas enquanto esse parceiro estiver vivo, então eles não estão livres, porque são casados. Você vê? E estamos casados com a lei até que a morte nos separe. Vejamos o versículo 4. Portanto, meus irmãos, vocês também se tornaram mortos para a lei, como? Através do corpo de Cristo, para que possais estar casados com outro, com aquele que ressuscitou dos mortos, para que demos fruto a Deus. Temos falado sobre isso. Nós morremos ao sermos batizados em Cristo, morremos para nosso relacionamento com Adão, morremos para nosso relacionamento com a lei, nosso casamento com a lei. Morremos, fomos sepultados e fomos ressuscitados e agora casados com Jesus. Deus tem uma maneira muito melhor de sermos santos do que estarmos casados com a lei, é estar casados com Jesus. Porque quando estamos casados com Jesus, Ele vive dentro de nós. E é o fruto do Espírito, é o fruto do Cristo residente que nos dá a vida que nunca poderíamos produzir sendo casados com a lei, porque era uma relação estéril. Em um casamento estéril, geralmente é um parceiro que é estéril, mas adivinhe quem era? Éramos nós. Nada de errado com a lei. Paulo nunca denigre a lei, não é contra a lei. Deus deu a lei. Ela é espiritual, santa e boa, mas tem um propósito. A lei é boa se um homem a usa legalmente, para o propósito para o qual foi dada. E esse propósito era trazer para nós o conhecimento de nosso pecado e a necessidade de um Salvador, para que ela nos trouxesse a Jesus e em seguida ela cumpriu seu propósito. Estamos casados com Ele e Ele é a fonte de nossa santidade. Ele é a raiz de nossa santidade. Aqui estão alguns equívocos comuns relativos à lei. Vejamos estes juntos. A primeira é que a lei nos ajudará a viver uma vida melhor. Isso é verdade? Não, não é. De fato, não só não é verdade, como a lei tornará mais difícil para você viver uma vida piedosa. De fato, a lei tornará você pecador. Você diz, isso é muito ousado, mas eu não disse isso. Na verdade, Paulo disse, vamos dar uma olhada no capítulo 7, verso 5. Ele diz, pois quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que foram despertadas pela lei estavam em ação em nossos membros para dar frutos para a morte. Você pode ver isso? A lei despertou em nós o pecado para dar fruto para a morte, para fazer-nos querer pecar mais, porque a lei tem esse efeito. Ela toca o ponto de nossa rebelião. Quando você diz a uma pessoa que ela não pode fazer algo, ela quer fazer mais, e também coloca na mente dela até mesmo um pensamento que não estava lá antes. O pecado estava morto, diz Paulo, até que a lei apareceu, e de repente todos esses pensamentos estão acontecendo em minha mente, quero fazer coisas que a lei está me dizendo para não fazer. Eu nem mesmo pensei nessas coisas antes. É assim que ela funciona, não é um bom casamento. Ouvi a história de uma senhora que disse a seu filho, vou às lojas, não vou estar ausente por muito tempo. Não quero que você vá ao armário de comida e toque no pote de biscoitos. A criança não estava nem pensando em comida, nem no pote de biscoitos. Ela estava apenas brincando, jogando um jogo ou qualquer coisa. E agora, no que ela está pensando? No pote de biscoitos. Ela mal pode esperar sua mãe sair. Ela estará dentro daquele pote porque a lei colocou esse pensamento em sua mente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele repete no versículo 8, dizendo, mas o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo maligno. Pois, sem a lei, o pecado estava morto. Eu não tinha nenhum problema com o pecado até que a lei apareceu e depois despertou todos esses pensamentos e desejos. Ouvi outra história de um homem que era dono de um restaurante em um cais, num porto.
e suas janelas estavam sempre quebrando por causa das pessoas que ali vinham pescar. Em frente ao seu restaurante, quando jogavam seus peixes para trás, nos tanques acabavam quebrando suas janelas. E havia uma placa dizendo não pescar aqui, e ele estava constantemente tendo que substituir suas janelas. E ele contou a seu amigo sobre isso, e o amigo disse, mude a placa de lá. Ele disse, mas eu não quero que eles pesquem aqui. Ele disse, tire a placa. Então ele retirou a placa e adivinhe, acabaram-se as janelas quebradas, porque os homens viam, liam a placa e diziam, deve ser um bom lugar para pescar. Todos estão vindo aqui e dizem às pessoas para não ficarem aqui, este deve ser o lugar onde você vai pegar peixe. Isso lhes deu um pensamento que não estava lá antes. É isso que a lei faz. Não nos ajuda em nossa luta contra o pecado. É um mau casamento. Paulo coloca desta maneira em Romanos 8:3. O que a lei não podia fazer, pois era fraca através da carne, veja, um mau casamento. A lei casada com a carne, para nós, é um casamento estéril. A força do pecado é a lei, disse Paulo em outro lugar. E deixe-me dizer isto, porque estamos falando de legalismo e quero deixar muito claro que acredito que os legalistas são pessoas muito sinceras. Eles têm zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Eles querem servir a Deus, mas estão indo para o caminho errado. E Paulo, no capítulo 7, a partir do versículo 7 até o final, está dando o seu testemunho de como lutou contra o pecado, porque pensava que o caminho para a santidade era estar casado com a lei. E a batalha que ele teve com ela, ele está dando seu próprio testemunho. E o que você encontra nesses versículos, não há nada sobre o Espírito Santo, nada sobre Jesus, é tudo sobre eu e a lei. Isso é religião. O que eu vou fazer por Deus? E ele diz, eu fui enganado. No versículo 11 ele diz, eu fui enganado. Eu pensei que este era o caminho a seguir. Eu estava realmente entusiasmado, estava realmente determinado a fazer o meu melhor sob a lei, mas que fracasso foi. E mesmo assim ele foi sincero e diz no capítulo 7, verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, minha carne, nada de bom habita, pois o querer está presente em mim e há vontade nas pessoas legalistas de fazer a coisa certa. Vá com calma com as pessoas legalistas. Elas realmente pensam que estão fazendo a coisa certa. Elas querem servir a Deus. Elas querem fazer a coisa certa, mas será que existe uma capacidade? Não, não sob a lei. Ele diz, não porém o efetuá-lo. Eu não sei como fazê-lo. Eu sei que quero fazer a coisa certa, mas não posso fazê-lo. Sou impotente para fazer isso. Portanto, o equívoco número 1. A lei não vai ajudar você a viver uma vida melhor. Aqui está outro equívoco. Eu acredito na graça, mas ela deve ser equilibrada com a lei. Você já ouviu essa antes? Você pode ir longe demais e tornar-se radical demais. A única maneira que a graça funciona é que ela precisa ser radical. Na hora em que você tenta equilibrar a lei com a graça, ou a graça com a graça não é mais graça. Paulo diz isso. Em Romanos 11, verso 6, ele diz, se é pela graça, então não é mais pelas obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se é de obras, então não é mais graça. Caso contrário, a obra não é mais obra. Portanto, temos que decidir a que aliança estamos submetidos, como estamos tentando nos relacionar com Deus. Será que estamos fazendo o melhor por Deus, ou que Jesus fez o melhor que podia por nós e agora Ele está trabalhando em nós? Tudo isso é por graça. Temos que decidir. Não se pode misturar graça e obras. O que nós chamamos de equilíbrio, Deus chama de mistura. E a mistura é uma coisa proibida. E assim, para que a graça seja eficaz, ela precisa ser radical. Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que ele disse isso? Ele estava dizendo, não tenho vergonha de ir até a praça e pregar a Cristo? Não, ele não estava dizendo isso de forma alguma. Ele estava dizendo que quando você prega o Evangelho da graça entre as pessoas religiosas, você ficará sob perseguição. Quando você diz, não há nada que você possa fazer, não é de você, é tudo de Deus, então isso realmente milita contra o orgulho espiritual. Vejam o que acontece com a graça. Não há ostentação. Paulo diz, onde está se vangloriar? Está excluído.
Não temos nada em que nos vangloriar. É tudo sobre Jesus. Ele recebe toda a glória, todos os elogios. Quando ele diz, não tenho vergonha do Evangelho, eu sei que isso vai perturbar algumas pessoas religiosas. Eu não me importo. Não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Se você o dilui e tenta equilibrá-lo, ele não é mais eficaz. Para que a graça seja eficaz, tem que ser graça radical, pura, 100% de graça. E quando é assim, é o poder de Deus para a salvação. E assim chegamos ao que é provavelmente a objeção mais comum à graça de Deus. E devo admitir que fico bastante irritado quando a ouço, porque é tão infundada. E esta é a objeção número 3. A graça é apenas uma licença para pecar. Você já ouviu falar disso? Eu acredito na graça, mas não na graça barata. Bem, não existe graça barata. É de graça? Quando você diz barato, significa que você paga um pouco? Não se paga muito, mas se paga um pouco? Não, você não paga nada. Ele pagou tudo. Agora é de graça, mas não é barato. Custou muito a Deus. Alguém me disse uma vez, você que é cristão, não deveria cobrar por seus livros, deveria me dar um. Se você é cristão, então eu lhe dei 2, porque a Bíblia diz, se um homem leva seu casaco, dele também seu manto. Eu disse, aqui está, eles são de graça para você, mas alguém pagou por eles. Eu não os recebi da minha gráfica de graça. As pessoas pensam que de graça significa barato. Não, de graça é de graça. Você não paga, mas alguém pagou. E Deus pagou muito caro por sua graça, não é verdade? Ele pagou um grande preço. A graça não é barata. Vamos nos afastar desta ideia, graça mesquinha, graça barata. Nada de barato sobre a graça de Deus. É a coisa mais cara que Deus já pagou em sua vida. Ele deu seu próprio Filho. É uma licença para pecar. Será que isso nos encoraja a pecar? De modo algum. Veja o que Paulo diz a Tito. Ele diz, a graça de Deus que traz a salvação apareceu a todos os homens, ensinando-nos que, negando a impiedade e as luxúrias mundanas, devemos viver sobriamente, com justiça e piedosamente nesta era atual. Não é um ensino que nos ajuda a pecar, está nos ensinando a dizer não ao pecado, nos ensina a viver de forma justa, piedosa e sóbria nesta era atual. E continua, procurando a abençoada esperança e o glorioso aparecimento de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, para que ele pudesse o quê? Redimir-nos de todo ato sem lei e purificar para si mesmo seu próprio povo especial, zeloso pelas boas obras. Essa é a graça de Deus, é o poder de Deus trabalhando em nós, que nos ensina a dizer não ao pecado, e sim a uma vida de piedade e a um serviço útil a Jesus. Paulo diz isso em Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estais sob a lei, mas sob a graça. Vimos que se você voltar sob a lei, lutará com o pecado em grande escala. Será uma batalha contínua com você, porque seria um foco no pecado o tempo todo. Tudo que você está tentando superar estará constantemente sendo trazido à sua frente. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. E você estará se concentrando e se esforçando cada vez mais em sua carne para estar à altura da lei e estará falhando, tentando e falhando. Mas sob a graça de Deus trabalhando em você, dando-lhe o poder de estar acima do poder do pecado e da impiedade. Você sabe, eu viajo de avião provavelmente cerca de 8 vezes por ano, provavelmente mais, na verdade. Eu nunca penso no voo e não tenho medo de voar e nem mesmo penso nisso. Mas houve uma vez em que tive muito tempo no aeroporto e comecei a pensar sobre toda esta coisa da gravidade. E antes de embarcar em um avião, estou eu pensando, cara, tenho aqui esta coisa pequena nas mãos, se eu deixar cair, o que vai acontecer? Vai cair no chão por causa da atração gravitacional da Terra, certo? E um avião? Quantas toneladas em um avião?
e você tem cerca de 300 passageiros entrando neste avião, toda a bagagem, combustível e assim por diante. E eu estou pensando, cara, como essa coisa vai sair do chão? E quando eu estava sentado em minha poltrona, havia uma senhora ao meu lado e ela me disse: Isso é incrível que esta coisa saia do chão, não é mesmo? E isso era a última coisa que eu precisava ouvir. Meus dedos estavam brancos, eu estava agarrando o apoio de braço e de repente o avião está rolando pela pista, ficando cada vez mais rápido. E então, apenas com a mais leve das facilidades, ele se levanta e em pouco tempo está a 35 mil pés no céu e fica lá por 14 horas até chegarmos ao nosso destino? Como assim? E quanto à lei da gravidade? Bem, existe outra lei, chamada lei da aerodinâmica. E a lei da aerodinâmica libertou esse avião da lei da gravidade. E é isso o que a graça faz por nós. Paulo diz em Romanos 8, versículo 2: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. E isso é lindo. Deus nos deu o poder contra o pecado. Quando Ele nos salvou, Ele não nos deu uma lei, Ele nos deu uma vida. A vida de Cristo, a vida de santidade. Tudo o que você precisa para viver uma vida piedosa vive dentro de você. Seu poder divino lhe deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Jesus está vivendo dentro de você para dar a vida que Deus quer para nós. E assim, a graça não é uma licença para pecar. Pessoas mal informadas dizem isso, mas é tão falso. Avancemos. O próximo ponto é um mito que as pessoas dizem: eu acredito na graça, mas ainda temos que fazer a nossa parte. Bem, isso é verdade. Há uma parte sobre as duas alianças. Há uma parte, uma resposta. Sob a antiga aliança, Deus deu a lei. Qual é a resposta do povo? As obras da lei. Para fazer surgir as obras da lei. Sob a nova aliança, Ele nos deu graça. Qual é a nossa resposta? A fé. Pela graça, você é salvo pela fé. A graça supre. A fé recebe o que Deus supre. A fé é nossa resposta ao que Deus supre. Creio que citamos numa sessão anterior, quando os judeus vieram a Jesus e disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: Esta é a obra de Deus. Vocês querem fazer alguma coisa? Esta é a obra de Deus. Vocês acreditem naquele que ele enviou. Isso é trabalhoso para algumas pessoas porque reorienta todo o nosso pensamento em relação ao nosso relacionamento com Deus. Estamos pensando em obras, mas Deus diz: agora é isso que você tem que fazer. Acredite que Ele fez tudo isso. Acredite nisso. Descanse nisso. Essa é a sua parte. O justo viverá pela fé, Paulo diz. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É assim que vivemos a vida cristã. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E assim, isso é outro mito. Que temos que fazer a nossa parte. É um mito se você pensa que nossa parte é em termos de obras que temos que fazer. Nossa parte é acreditar que Ele fez tudo isso. Número 5. As pessoas dizem: eu acredito em Deus, mas se você quer a bênção de Deus, há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Amigos, posso dizer que há muitos pastores hoje em dia que não estão mais no ministério porque acreditaram nesta mentira. Eles acreditaram que para ter um ministério bem-sucedido há um preço a pagar, e eles pagaram o preço. Custou-lhes a saúde, alguns deles seu casamento, seus filhos, sua família. Eles pensavam que só tinham que pagar esse preço incrível para que Deus abençoasse seu ministério. Descobriram que não funciona assim. Estão amargos com Deus. Nós pagamos o preço, mas Deus não nos deu um ministério bem-sucedido. Sabe por quê? Porque Deus não faz acordos. Tudo o que Deus quer fazer em nossas vidas já foi pago na cruz. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele subiu ao céu. A Bíblia diz que ele deu presentes aos homens. Não se pode comprar ministérios. Você olha no Novo Testamento, no livro de Atos, pessoas que tentaram comprar presentes de Deus, tentaram subornar Deus para conseguir ministérios. Não é assim que funciona.
Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele ascendeu ao céu, ele deu dons, habilidades para que funcionássemos de uma maneira única no corpo de Cristo. E ainda assim as pessoas têm essa mentalidade de preço a pagar. Algumas pessoas dizem, então você quer mais poder em sua vida? Você tem que jejuar. Não, o jejum não trará mais poder à sua vida. Você já tem todo o poder que Deus quer que você tenha. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive dentro de você. Então algumas pessoas dizem, o que dizer dos discípulos quando tentaram expulsar aquele demônio e Jesus lhes disse, esse tipo não sai, mas pela oração e pelo jejum? Bem, isso é verdade antes da cruz, isso era verdade para aqueles discípulos, mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele disse, vá e pregue o evangelho. Estes sinais os seguirão aos que creem, expulsarão os demônios em meu nome. Veja, sob a nova aliança, fomos fortalecidos com a vida da ressurreição de Cristo. Temos autoridade em nome de Jesus. Jesus derrotou os poderes das trevas. Nós temos autoridade em seu nome. Há muito ensino hoje que diz, se você plantar uma semente, você será abençoado financeiramente. É essa maneira de ter nossas necessidades financeiras atendidas? Temos que dar algo a Deus e Ele nos dará algo em troca? É assim que funciona? Não. Paulo diz, vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora Ele fosse rico, ainda por amor a vós Ele se tornou pobre, para que vós, através de sua pobreza, fosseis ricos. Seremos abençoados financeiramente porque demos algo? Seremos empobrecidos porque demos algo ou porque Jesus deu tudo na cruz? É porque Ele deu tudo. Meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com o quê? Suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Essa é a base para a nossa bênção financeira. Já fomos abençoados com tudo. Fomos abençoados com cada bênção espiritual em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Algumas pessoas me dizem, se ao menos você guardar esse dia da semana, Deus tem uma bênção especial para você. Eu já fui abençoado com cada bênção espiritual. Paulo diz aos Efésios, eu já fui abençoado com cada bênção espiritual. Que bênção extra posso ter? Fazendo isto ou aquilo? E olhamos para aquele outro versículo em Mateus 6, versículo 33, onde Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E assim, quando você é justo, é qualificado para cada coisa boa. Ok, precisamos prosseguir por causa do tempo, e chegamos ao nosso último mito sobre a graça. E as pessoas dizem, com a graça não há motivo para dar, servir ou obedecer. Você pode dizer, bem, Jesus fez tudo. Então as pessoas dizem, então por que devemos fazer alguma coisa? Eu estava pregando uma vez sobre a graça de Deus e tinha um pastor lá e ele veio até mim depois e disse, Ken, eu acredito em tudo que você disse sobre a graça de Deus. Mas quando eu preguei isso em minha igreja, as pessoas davam menos, oravam menos, frequentavam menos as reuniões, serviam menos. Portanto, a graça não motiva, a graça desmotiva as pessoas. A graça não funciona, foi o que ele disse. A graça não funciona. Eu disse, sim, está funcionando muito bem em sua igreja. Ele disse, o que você quer dizer? Bem, até esse ponto essas pessoas acreditavam que tinham que fazer essas coisas para que Deus fizesse algo por elas. Você veio e pregou a graça de Deus e disse, todas essas coisas Deus vai fazer por você por causa de Jesus. A graça revelou o coração deles. A graça revelou se eles realmente queriam fazer essas coisas, se eles queriam orar, dar ou servir. Amém? Porque se lhe dizem, faça isto e receberá aquilo, isso é suborno. Mas se lhe disserem que Deus vai abençoá-lo de qualquer forma, agora vamos ver o que está em seu coração. Você quer orar, servir e dar? Mas a graça não desmotiva. Nós faremos o que está em nossos corações para fazer. Se tivermos um coração para servir a Deus, nós serviremos a Deus. Se tivermos um coração para dar a Deus, nós daremos. Se tivermos um coração para orar, oraremos. Essa é uma condição do coração, mas a graça não nos torna preguiçosos. Vamos fechar com isto. Que apóstolo ensinou a graça de Deus mais que qualquer outro? E a resposta é claro, Paulo. Ele era preguiçoso?
Não? Qual apóstolo escreveu mais epístolas do que qualquer outro? Plantou mais igrejas? Fez mais viagens missionárias? Serviu mais fervorosamente que qualquer outro apóstolo? A resposta é Paulo. Ele disse isto em Coríntios: pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, mas eu trabalhei mais abundantemente que todos eles, ainda não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. E assim, a graça não fez com que Paulo fosse preguiçoso. Eu posso dizer que a graça não me tornou preguiçoso. Estou longe de ser perfeito, mas uma coisa da qual acho que as pessoas não me acusariam é de ser preguiçoso. A graça me motiva a querer fazer mais, de fato ela me dá poder. A graça nos leva a uma energia que é a energia de Deus. Ela nos traz para um poder que é um poder sobrenatural. Ela nos dá a capacidade de fazer o que não podemos fazer em nossas próprias forças e por nossa própria capacidade. E assim, quando falamos sobre a graça de Deus, há muitos mitos sobre a graça de Deus. Mas precisamos voltar à Bíblia e examinar o que a Bíblia ensina sobre a graça de Deus, e você descobrirá que todos esses mitos se dissipam quando chegamos à verdade da palavra de Deus. Amém.